Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro, mais conhecido como Superman. Vocês podem chamar como preferirem. Atualmente eu sou o VP de IPO Jax aqui na Exec Valley e sou um dos aplicantes para o cargo de LCP em 2013. A ideia aqui desse vídeo, a proposta é um pouco de apresentar qual é a história dos postulantes e qual a motivação deles para aplicar para o cargo no ano que vem. Contando um pouco da minha história, eu entrei no ano passado, em 2011, no começo do ano, logo que eu entrei no ITA. Depois de uma conversa rápida com o House, ele me apresentou que era a organização, eu resolvi entrar e hoje eu percebo que fiz a escolha certa quando entrei na organização. Vou contar um pouco da minha história pelos eventos que eu participei. Então, o primeiro evento foi uma conferência local, eu estava usando esse crachá, foi o TREIN 2011.1, que foi o primeiro treinamento para membros novos. Foi como se fosse uma conferência local que a gente fez junto com a Exec PUC. Então foi a primeira ideia que a gente teve do que é a rede da Exec, né? Você vê várias pessoas que estão lá entrando junto com você, que estão comprando a mesma ideia, que estão lutando pelo mesmo ideal. Então foi uma coisa bastante interessante. Lá também tive a primeira noção do que era a Exec, qual era o trabalho, qual era a motivação que eles têm como organização, o porquê do intercâmbio e várias outras coisas. Depois disso eu tive a chance de ir na CONAN, que foi a Conferência Nacional para Membros Novos. Foi a primeira conferência que fizeram para esse público, na Exec no Brasil. E foi muito interessante porque você realmente conheceu a rede da Exec. Você está lá junto com mais quase 400 pessoas, participando como delegados, vendo as palestras, vendo os workshops lá que eles proporam para a gente, conhecendo muitos amigos que você vai acabando fazendo durante a organização e conhecendo um pouco mais do contexto do MC, da Exec Brasil. Então foi a primeira vez que eu tive a noção do desenvolvimento que você pode ter dentro da Exec a partir dos diretores nacionais. Depois disso eu tive a CONAD, que foi uma conferência um pouco mais operacional, onde eu tive, apesar de ser membro novo, eu tive contato com muitos VPs da gestão do ano passado, então eu vi como a galera é engajada, como eles sabiam o que estavam fazendo, o porquê estavam fazendo aquilo. Então foi uma coisa que me motivou muito a ser VP na eleição daquele ano. Depois da CONAD, eu participei de uma conferência que, apesar de não ser da Exec, é de uma organização muito alinhada, que é a Artemisia. Foi a Choice Conference, que é uma conferência sobre negócios sociais, que foi realmente um divisor de águas para mim. Eu tive a oportunidade de ver vários modelos de negócio e foi o que me motivou a ser empreendedor social como opção de carreira. Então foi outra coisa que me deu o direcionamento do que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero. Depois disso, a gente voltou para o CL, teve a segunda conferência local do ano, que foi o TREIN 2011.2. Eu era coordenador na época, fui eleito no dia do meu aniversário, foi bem legal isso. Foi a primeira oportunidade que eu tive de ser facilitador, conheci lá um monte de intercambistas que estavam querendo fazer intercâmbio e foi o primeiro contato que eu tive com a Exec Valley. Então foi muito legal, assim, ver o tamanho do crescimento. Depois disso teve eleição de LCP, o House foi eleito, teve eleição de EB, a gente foi eleito aqui como o EB para o ano que vem, confiaram bastante na gente. E depois teve a CONAL, onde eu entrei como VP de IPO Jax, uma área nova no comitê e que me integrou com muita gente, muitos amigos muito interessantes assim, que me motivaram muito a estar postulando para esse cargo agora também. Ali eu tive mais um conhecimento, assim, uma noção do poder que a gente ia ter, a responsabilidade, tendo que carregar o CL durante um ano. E aí eu participei do GM, que foi uma conferência mais focada nas operações de cada área, onde eu tive um pouco mais de noção, aprendendo com a rede, do que a gente deve fazer para entregar as experiências que a gente se propõe na área. Então foi bastante interessante também. Depois disso a gente teve a primeira conferência local desse ano, foi o LEAD, a gente mudou agora o nome, estava usando esse crachá aqui como VP. Também tive a oportunidade de facilitar uma sessão ou outra, tive mais um contato com membros novos que estavam entrando na Exec Valley, mais um contato com o pessoal de Lorena, de Guará, agora de Taubaté também, então foi bastante interessante. Depois disso eu tive a oportunidade na Conact, eu não tenho mais o crachá dela, foi a oportunidade que eu tive de ser o C nacional, então foi bastante legal também. Então foi uma experiência totalmente nova, onde você vive lá no MC, você tem que ter um ritmo muito intenso de trabalho, então foi bem legal.
E depois disso a gente teve a CONAD agora nessas férias, que você vê a maturidade que você acaba tendo e que você vê que os problemas que você está passando aqui no nosso CL também é um problema geral assim, da ESEC no Brasil, mesmo dos CLs mais tops assim, da rede. Então é bem legal ver que todo mundo está em sintonia e que rever vários amigos, etc. E aí agora, como próximo passo, eu vejo que estou aqui concorrendo, muito confiante, e eu espero que o próximo crachá que eu vá usar seja esse daqui, Superman, no NPM 2012, que vai ser a Conferência Nacional dos próximos presidentes eleitos, junto com os presidentes anteriores. Muito obrigado.